No Egito, as pessoas vivem para si. No Egito, as pessoas vivem escravizadas. Vivem a vida do mundo. E o Egito é o mundo. Tá? Mas aqui na palavra ele representa. Então, no Egito, as pessoas vivem escravizadas e vivem para o faraó e para o maligno. Isso está registrado em Êxodo capítulo 3, você pode ver lá, ok? E também está registrado em Efésios capítulo 2, verso 1 e 2. Então, quem vive no mundo, vive para o faraó, para os governantes e para o maligno. Muito bem, Deus tirou o povo do Egito, levou para o deserto, fez uma aliança com ele e deixou claro que eles iam para Canaã para receber uma terra que foi prometida para Abraão, Isaque e Jacó, e receberia essa terra em herança. Eles não tinham que trabalhar para receber, não tinham que pagar, não tinham que fazer esforço nenhum, é herança prometida. Então, eles vão para o deserto. O deserto representa um período de preparação para entrar na terra e de passagem do Egito para Canaã. Nesse período, Deus tratou com o povo de Israel, provou ele diversas vezes, né? E buscou tirar o Egito do coração deles para colocar a comunhão com Deus e a palavra de Deus, que é a palavra do reino de Deus. Então, quem vive no deserto, vive para si mesmo. Você tem várias passagens que falam sobre isso, e eu vou te colocar aqui, Deuteronômio capítulo 1, versículo 26 a 40 e 43, Romanos 7, 4 e 5, Números 14, de 1 a 9. Você pode ler depois os textos. Esse material vai ser distribuído para os grupos de comunhão e estará gravado, né? Muito bem. Então, no deserto, ocorreu um fato, está registrado lá entre Números 13 e 14, Números, né? Livro de Números, em que eles chegaram na borda de Canaã, e ali escolheram 12 líderes, um líder de cada tribo. Era uma pessoa experimentada, sábia, tinha autoridade sobre aquela tribo, 12 líderes de 12 tribos. E Moisés mandou espiar a terra para ver como ela era, como eram as cidades, o que tinha, qual era a melhor maneira de entrar. E quando eles voltaram, eles deram um relatório muito negativo. 10 deles disseram, tem gigantes, cidades fortificadas, gente muito experiente na guerra, vai ser difícil, né? Não dá para vencer esse povo. Aos olhos deles, nós parecíamos gafanhotos, ou talvez aos olhos deles mesmos, né? Nós éramos gafanhotos diante deles. Eles vão nos devorar, não dá para entrar, não dá para conquistar. Então é um resumo do relatório. Josué e Calebe, por outro lado, falaram exatamente o oposto. E esses que deram mau testemunho disseram, quem dera não tivéssemos saído do Egito, quem dera tivéssemos ficado no deserto, que é melhor ficar nesse deserto do que tentar entrar na terra e ser mortos. O Canaã vai virar os nossos túmulos. E Deus falou, bom, já que vocês estão incrédulos e estão se rebelando contra uma ordem do Senhor, contra a herança que Ele preparou com todo carinho para vocês, então vocês vão voltar para o deserto e ali vocês vão morrer. As vossas tumbas serão um deserto. Ele condenou aquela geração inteira, exceto as pessoas de 20 anos para baixo, a morrer no deserto. Então eles perambularam 40 anos, ou para completar 40 anos, né? Então aquela geração perdeu a bênção por incredulidade e por rebeldia. Incredulidade é um pecado que Deus pode perdoar, se houver arrependimento genuíno.
Mas rebeldia, ele traz o juízo dele sobre os rebeldes. O livro de Números conta muito bem sobre isso, tá bom? Então, eu quero destacar uma coisa. Vamos em frente, depois eu faço o destaque. Vamos lá. A terceira posição, né? Egito, deserto, agora terra prometida. E a terra prometida é a herança do Senhor, é o lugar do reino de Deus. Ali, quem está ali, debaixo da vontade de Deus, vive para Deus. Então, no Egito você vive para o maligno e para os faraós da terra. No deserto você vive para si próprio. Em Canaã, debaixo da vontade de Deus, você vive para Ele. Marca bem isto. Josué capítulo 3 fala sobre isso. Romanos capítulo 8, versículo 2, depois de 5 a 8, e o versículo 14, e depois Efésios capítulo 2, 19 a 21. Quem vive na terra prometida, debaixo da vontade de Deus, ou debaixo das leis de Deus, vive no Espírito, vive um testemunho de fé e poder. Ele expressa isso. E também manifesta a glória de Deus perante as nações. Então, o propósito de Deus, quando colocou o povo de Israel na terra prometida, é que eles pudessem viver as leis, os mandamentos, né, tudo mais, que Ele deu lá no deserto. Porque quando vocês entrarem na terra, vocês farão assim, assim, assim. Então, eles deviam seguir as leis de Deus. O que são as leis de Deus para Israel? São os ensinamentos que Deus estava dando para que eles pudessem, lá em Israel, em Canaã, viver uma vida como uma nação semelhante às outras nações, mas uma sociedade que, vivendo as leis de Deus, andando na justiça, andando em paz, andando em sabedoria e prosperidade que vinha de Deus, isso por si só já era um testemunho perante as nações, porque o Deuteronômio fala isso, me parece que no capítulo 1 ou 2, ele diz: vocês vivendo desta forma, as nações vão olhar para vocês e dizer, que grande nação é esta? Olha, ela tem deuses, na ignorância dos outros, né? Deuses tão chegados, tão próximos a eles, né? Que se relacionam. É um povo sábio, é um povo próspero, é um povo cheio de entendimento. Moisés fala isso para Israel lá no início do livro de Deuteronômio. Então, o propósito de Deus era isso mesmo. E ao fazer isso, Deus estaria não competindo com as outras nações, porque Deus não tem intenção de competir Israel com as demais nações. Ele queria mostrar para as nações que estavam perto e as que estavam longe, como na África, que Ele tem um povo especial, que anda na vontade dEle, que manifesta justiça, liberdade e prosperidade. Marca isso. Justiça, liberdade e prosperidade. É tudo que as nações de hoje na Terra precisam. É tudo que o Trump está buscando para os Estados Unidos. É tudo que a igreja no Brasil precisa buscar para a nação brasileira. Justiça, liberdade e prosperidade. Prosperidade tanto material como espiritual. Tá bom? Esse é o resultado da ação de Deus no seu povo e através dele. Agora, voltando aqui para Números 13 e 14, você já ouviu, já leu o texto, eles deram um relatório e disseram, não podemos entrar. E a gente pergunta, por que eles ficaram incrédulos? Por que eles se rebelaram contra a proposta do Senhor, né? Contra a ordem do Senhor de entrar?
Ele disse que estaria à frente, ele disse que ia desalojar os inimigos, que ele ia dar as cidades, que eles teriam força e poder e estratégia para eliminar aquela população e tudo aquilo que era maligno, impuro, etc, etc. Por que eles não foram à frente? Primeiro motivo que fica muito claro é que eles tiveram medo de enfrentar. Nós não podemos enfrentar esse povo. Nós não somos guerreiros, nós não temos condições, nós vamos morrer todo mundo, nossas famílias, nossos filhos. Então tiveram medo. Mas há um outro aspecto que eu quero levantar com você, e que eu ouvi de um rabino, que está em Belo Horizonte, da congregação Caminhos da Torá. Ouvindo a palavra dele, ele falou uma coisa que eu entendo muito importante, e que eu não tinha percebido ainda. Ele diz que também eles tiveram medo do sucesso. Aí você vai perguntar, mas como assim? Medo do sucesso. Se eles entrassem e derrotassem aquelas nações, e eliminassem tudo aquilo que era mal perante o Senhor, e tomassem posse da terra, eles teriam que se organizar politicamente, economicamente, eles teriam que cuidar da segurança das cidades, construir muros, teriam que ter uma força, de segurança, teriam que trabalhar na terra, teriam que depender de Deus e ver os tempos certos para semear, cuidar e colher, ainda que Deus disse que Ele iria abençoar. Então, eles teriam muito trabalho, tinham que cuidar das suas famílias, tinham obrigações com a justiça, teria que ter, então, um sistema executivo, legislativo, judiciário, como qualquer povo, e que já está presente, em parte, ali no deserto. Mas no deserto, eles não tinham que trabalhar, eles não tinham que semear a terra, não tinham que ter cuidados com a terra, comiam e bebiam porque o Senhor supria, não tinham que ter proteção e livramento, cuidados com segurança, porque o Senhor cuidava. Eles tinham de dia um toldo que os guardava do sol escaldante do deserto, e à noite um fogo que aquecia a região. Eles tinham a presença de Deus bem próxima deles, através da tenda, do tabernáculo. Eles podiam orar a qualquer hora, podiam ouvir a palavra, podiam cuidar bem das suas famílias. Eles não tinham obrigações ou necessidades como os outros povos, porque o Senhor provia tudo no deserto: maná, água e até a sobremesa que eles queriam do gosto deles. Não foi assim? Pois é, lá na terra seria diferente. Era deles, mas seria diferente. Eu me pergunto, será que aqueles 10 espias não consideraram o fato de que ali, se eles ganhassem e tivessem sucesso, eles tinham que mudar de vida, e aquela vida no deserto, apesar de não ter coisas que eles tinham lá no Egito, mas estava muito bom, eles não tinham que fazer nada, Deus provia tudo. Você já pensou sobre isso? Devíamos ter pensado. E sabe o que isso representa? Aqueles que não entram na terra por medo, é porque não creem em Deus, e porque não confiam na ação de Deus, no mover de Deus, na palavra de Deus que diz: eu vou colocar vocês lá, vou eliminar os inimigos, a terra você vai receber tranquila, livre, e vocês vão ali viver a vida que eu planejei para vocês. Vocês serão uma sociedade do reino de Deus na terra, uma sociedade que expressa o reino de Deus, testemunho para as nações. Tem crentes que não querem, ou com medo de crer, com medo de confiar em Deus, porque vão pedir para Ele tudo. Você quer viver? Você tem que largar a mão da sua vida natural, a sua vida segundo a carne, segundo os seus desejos e concupiscências, e andar no Espírito. É o desafio
ou anda na carne ou anda no Espírito. Romanos capítulo 8 fala muito bem disso. E também reflete aqueles crentes em Cristo Jesus, que se converteram, se batizaram, receberam o Espírito Santo, e estão aqui no meio do corpo, na igreja, né? Mas eles começam a ver o custo que é servir a Jesus. O que Jesus pede para cada discípulo, para servi-lo, para andar com Ele, para seguir a vontade dEle. E aí ele fala, eu vou ter bênçãos maiores, eu vou estar lá, mas vai custar muito, e se eu for ali, vai exigir demais, coisas que eu não estou vendo, eu vou ser obrigado a estar na linha de frente, participar desse projeto, daquele projeto, do outro, e não sei o quê. E ele não está disposto a isso. Ele prefere ficar na vida medíocre e carnal dele, do que andar no Espírito por causa do trabalho, da obra de Deus, que Jesus chama a cada um para desenvolver. Porque você vai estar servindo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, servindo o reino de Deus, levando o Evangelho a todas as nações. A partir da sua cidade, do seu lugar, que é Jerusalém, depois Judeia, depois Samaria e até os confins da terra. Então, vamos falar da igreja aqui agora. A igreja também é chamada, como Israel, as pessoas se convertem, se batizam, se unem a Jesus, se tornam membros do corpo de Cristo. O Espírito Santo começa a ensinar, a guiar, ela começa a ser discipulada. E o que é o discipulado? Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, ou fazei, ou discipulem todas as nações, ensinando-os a obedecer, ou a guardar, todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O que é esse pedaço? Ensinando a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É a lei que Deus deu para Moisés, e Moisés deu para o povo, e que eles deviam viver na terra prometida. É a mesma coisa. Tem variações, tem mudanças. Com Jesus, o reino se amplia. Israel só tinha que atuar no palco de Canaã. Jesus, com a sua obra completa, chama a igreja, forma a igreja para ampliar esse palco. Agora não é só mais num lugar ou numa região, em todas as nações da terra. Se o povo de Israel tinha que conhecer os ensinos do Senhor, nós temos que conhecer os ensinos do Senhor e os mandamentos de Jesus. O Evangelho de Jesus, que é o Evangelho do Reino, né? Então, é levar as nações, é a mesma coisa, né? Só que na igreja há uma ampliação. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Deus prometeu estar com eles, dia e noite, o tempo todo, guardando, abençoando, suprindo. Jesus fala a mesma coisa. E tem uma passagem em João 20, e Jesus encontra os discípulos e fala assim: soprou sobre eles o Espírito Santo, porque eles não tinham recebido o Espírito Santo ainda. Jesus soprou sobre eles, o Espírito Santo entrou na vida deles. E ele disse assim: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. O Pai escolheu, chamou e colocou Israel no palco deste mundo, que é Canaã. Jesus veio, chamou seus discípulos, deu a sua palavra e agora está enviando para um palco maior, que são todas as nações da terra. Vou falar outra coisa importante para você. Os judeus, os israelitas, eles receberam Canaã como herança eterna. Quando chegou no ano 70,
o Império Romano veio e aprontou, derrubou tudo, e os judeus se espalharam por toda a terra. Então, daquela época até 1948, os judeus perambularam e espalharam por toda a terra. Os judeus, segundo esse mesmo rabino, já experimentaram viver em todas as nações da terra. Porque não podia viver em Canaã. Não podia viver na Palestina, que é o nome que substituiu Canaã, né? Mas onde eles viveram, eles eram unidos, mantiveram a cultura, mantiveram a identidade, só não tinham a terra deles. Tinha identidade e cultura do judaísmo, do legado de Deus para eles. E assim foi. E onde eles estavam, eles eram prósperos, como uma cultura, né? Como na sua religião. Eles tinham riquezas, eles eram sábios e podiam se relacionar com as outras nações. Sempre foram cabeça e não cauda. Por causa disso, Hitler quis cortar essa cabeça da terra. Muito bem, em 48 eles voltam. Muito antes de 48, havia muitas famílias que já entenderam que tinha que voltar e voltaram. E ali eles fixaram. De 48 para cá, são 76 anos, 77 anos. Nesse período, eles cresceram, se fortaleceram, se estabeleceram dentro da sua cultura, dentro da sua religião. São prósperos, são ricos, são sábios, não somente em usar a terra para extrair o fruto, sábios na ciência e em todas as áreas. Tem 9 milhões de pessoas ali. Muitos vieram da Rússia, da Europa, de outros lugares, da África, e estão lá como um país unido. É um país democrático, recebe a todos, não discrimina ninguém, cuida dos mais desfavorecidos. E de 48 para cá, não perderam uma batalha, uma guerra que foi levantada contra eles. Israel, no lugar que Deus deu, junto com a sua identidade, a sua cultura, não pode ser vencido. Porque Deus está com eles. Como povo. Muito bem, a igreja é chamada para a mesma coisa. A igreja, as pessoas vêm, Jesus deu a ordem. Agora, o que é que a igreja deve realizar para cumprir a ordem de Jesus? Ela vai às nações a partir de onde ela está. Ela prega o evangelho do reino. Ela manifesta a justiça, a liberdade e a prosperidade que Deus dá à igreja. Porque tudo vem dele. Nada vem do Estado, nada vem do mundo. Isso é engano, é ilusão. A bênção da vida e tudo aquilo que envolve a vida vem do Senhor Jesus, a partir do nosso Deus e Pai. E o que a igreja tem que fazer é levar, é manifestar através do testemunho de fé, do testemunho de poder perante as nações, o que Israel tinha que fazer também. A missão de Jesus para a igreja é levar a palavra, manifestar o poder de Deus através dos sinais, milagres, maravilhas, e levar igualmente a manifestação da glória de Deus. A glória de Deus se manifesta quando a palavra de Deus é manifestada, é pregada. A glória de Deus é manifestada quando o Espírito Santo flui, quando a palavra é pregada. Ele confirma a palavra nas manifestações do próprio Espírito. A glória de Deus é manifestada quando há sinais, milagres, revelações que impactam aqueles que são ignorantes, que estão nas trevas, que estão no mundo e tem uma falsa esperança nas coisas do mundo e nas coisas que os governos oferecem. A bênção da vida, da liberdade, através da justiça, da liberdade, da paz, do descanso, do consolo e da prosperidade
está em Deus e na obra que Jesus realizou. E nós, como congregação, parte da igreja nessa cidade, temos que fazer uma decisão. Ou a gente entra, sai da vida do mundo, se houver algum traço do mundo em nós, sai da vida da carne e entra na vida do Espírito, entrega tudo nas mãos do Senhor. Morre para o mundo e morre para a carne. Não fique acariciando os teus pecadinhos dentro de você. Morre logo com Cristo. Entrega. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, e segue-me. Tem que cortar. Ou você quer ainda viver as bênçãos do reino, né? E ainda viver um pouquinho dos gostos, dos desejos carnais e da ilusão deste mundo. Isso é viver no deserto, um pé no deserto, um pé em Canaã. Não funciona isso. Isso demonstra apenas um medo de encarar a vida, de encarar os desafios de forma individual, familiar e como igreja. Medo de enfrentar o mundo, que você não vai vencer o mundo, e que você vai dar o testemunho, que vai ter um comportamento exemplar na justiça, na santidade, e os outros vão isolar você, ou vão ridicularizar o que você é. Esse medo te priva do reino de Deus, te priva de andar com Jesus. Muito bem, meu tempo está esgotado, glória a Deus. É isso, queridos. Pega isso. Egito, deserto, Canaã, ou a terra prometida. A igreja saiu do mundo, ela tem as leis de Deus, o Evangelho de Cristo, e ela tem o Senhor. Colocando de outra maneira, a igreja tem a identidade que Jesus dá a ela. Somos Efésios 2, 19 a 21. Está lá a identidade da igreja, bem clara, com o carimbo do Senhor. Aleluia. Não somos peregrinos e forasteiros da terra. Éramos, agora nós somos cidadãos do reino de Deus. Concidadãos com os israelitas. Estamos sendo edificados como casa espiritual. Somos uma nação santa, edificados como casa espiritual para a habitação de Deus no Espírito. Então nós temos uma identidade em Jesus, nós temos a lei de Jesus, a palavra de Deus, e falta um terceiro aspecto para ser uma nação santa. Falta a terra. A terra é um lugar de posição espiritual. E sabe qual é o lugar de posição espiritual da igreja? As regiões celestiais. Efésios capítulo 2, nos primeiros versículos, diz que o Senhor nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo fala aos Colossenses do capítulo 1, versículo de 1 a 3, que nós estamos no alto. Devemos olhar para o alto, buscar as coisas do alto. Mas fisicamente, materialmente falando, né? Nós estamos no lugar onde nós moramos, onde nós trabalhamos. E a partir daqui, ou seja, espiritualmente, a partir da nossa nova posição em Cristo, estamos assentados nas regiões celestiais. Estamos com Cristo. Cristo não está na terra, Cristo está no céu. Nós espiritualmente estamos com Ele. Temos a liberdade completa. Quando oramos, estamos orando no Espírito. Somos pessoas que estão espirituais, que estão aqui vivendo na terra, fisicamente,
mas o nosso espírito, a nossa vida está nas regiões celestiais, e é ali a nossa comunhão com Deus, é ali o nosso trato, é ali o nosso foco. De lá vem a direção, de lá vem o entendimento, de lá vem a compreensão espiritual, de lá vem tudo aquilo que nós precisamos, das regiões celestiais em Cristo, onde Ele está sentado. Nós já fomos separados do mundo, não pertencemos ao mundo, estamos no mundo fisicamente, mas não pertencemos ao mundo, já pertencemos ao reino de Deus, já com a conversão, com a mudança, com a união em Cristo, somos dele, estamos nas regiões celestiais. É duro para a nossa mente, para a nossa carnalidade, entender isso e viver isso, mas essa é a realidade da palavra. Quando andamos com pessoas espirituais. Quando estamos trabalhando no nosso trabalho, nós somos pessoas espirituais que estão colocadas ali para fazer a diferença. Quando estamos na escola, nós somos seres espirituais, unidos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para fazer a diferença naquela escola. E assim na vizinhança, assim nos demais relacionamentos, ou em qualquer lugar que estivermos. Não somos pessoas comuns, somos pessoas espirituais, não somos carnais. Nós não somos melhores do que os outros por nós, mas Deus nos chamou, Deus nos tirou do mundo. Não pertencemos ao mundo, pertencemos ao reino, debaixo do senhorio de Cristo. Você precisa deixar o Espírito Santo trazer uma revelação sobre você, porque senão fica só na mente racional aqui, só na mente intelectual, perdão. E na mente intelectual não funciona. O Espírito Santo precisa te mostrar, precisa colocar no teu coração fortemente essa realidade, para que você ande como pessoas espirituais, ande como servos de Cristo, ande como agentes do reino de Deus sobre a terra. Quando isso acontece no teu coração, você cumpre Mateus 28, 18 a 20. Você se torna uma pessoa que vai manifestar a palavra, a justiça, a glória de Deus entre as nações, seja a partir desta cidade, do seu bairro, no Brasil ou em qualquer lugar. Essa mudança que eu estou falando aqui precisa acontecer estes dias, esses meses, este semestre. Senão você fica de fora. Não é que você vai perder a salvação, mas você está perdendo a entender e fazer como cumprir a ordem de Jesus. Quer cumprir? Faça essa mudança. Olhe para a tua vida, vê o que é carnal, vê o que é do mundo, trate com isso, pede para o Espírito Santo te libertar. Esse é o tempo de preparação. Em breve nós vamos dar um passo a mais, e esse passo a mais é o cumprimento integral de Mateus 28, 18 a 20. Nós temos que ir às nações, temos que ir às famílias, temos que alcançar as pessoas. O nosso testemunho, o nosso comportamento e o poder de Deus na nossa vida vão produzir essa mudança. Não somos nós que produzimos a mudança nas pessoas, é o Espírito Santo, mas nós temos que estar prontos. Amém? Fique em pé, vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Você ouviu a palavra. Você está entendendo o que a palavra está trazendo para você? Levante a mão se você está entendendo. Bem? Ok. Nesta hora aqui, coloca a sua vida diante do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez para que o Espírito Santo esteja agindo em nós. O Senhor nos dê a graça de compreender detalhadamente, nos dê a graça de entender todos esses textos que eu coloquei e outros, porque nós temos um trabalho a fazer, o trabalho de fazer essa mudança, de nos colocar diante do Senhor e permitir que o Espírito lavre e nos prepare e nos alinhe com Ele
para fazer a obra que Ele quer, que a igreja cristã El Shaddai, neste lugar, e a partir deste lugar, neste tempo, realize, porque é ordem do Senhor Jesus. Pai Celeste, no nome de Jesus, nós te bendizemos nesta manhã, pela oportunidade rica de estarmos juntos, para te adorar, também para ouvir a tua palavra, para estar, Senhor, de coração aberto e entregue ao Senhor, porque tu és o nosso Deus e Senhor das nossas vidas, não temos outro Senhor, por isso te damos graças e glórias. Senhor, nós te pedimos, libera a tua bênção sobre este povo que está aqui, sobre aqueles que nos acompanham pela rede social, dá a eles iluminação do Espírito Santo, entendimento, discernimento, compreensão da palavra e compreensão do teu chamado e propósito. Ajude, Senhor, a cada um e cada família a se alinhar, a vencer o pecado, a vencer, Senhor, as coisas do mundo e a estar, Senhor, preparado e pronto para seguir avante, entrando por fé na terra prometida, para conquistar aquilo que o Senhor na cruz morreu para que seja conquistado. O povo desta cidade, o povo desta região, o povo desta nação e o povo de todas as nações da terra. Custou caro, foi o teu sacrifício na cruz. O Senhor pagou o preço para que a igreja hoje pudesse realizar esta obra. Muito obrigado, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quem crê e confia no Senhor, diga amém, Jesus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor.